pessoal, tudo bom? Bom, estamos de volta, com nossa matemática e hoje vamos trabalhar uma matemática um pouquinho diferente do que nós estamos trabalhando, todo esse percurso. Hoje vamos trabalhar com quadriláteros, tá bom? Ou melhor, nós vamos sair um pouquinho dos triângulos, tá certo? Vamos passar para figuras que contêm quatro lados, tá? Os conhecidos quadriláteros notáveis, tá certo? Professor, mas quadriláteros notáveis são figuras com quatro lados, então são quadrados. Não, tá? Eu não sei se você sabe, mas o quadrado, se você chamar alguma coisa de quadrado, você chama ele de um quadrilátero mínimo, tá? E o menor conjunto que existe é um quadrado entre todos os quadriláteros. Então você não pode chamar tudo de quadrado, você pode dizer que figuras de quatro lados são quadriláteros, tá? Cada um tem a sua natureza. Lógico, nós temos os tipos e os subtipos, tá? Depende da característica de cada um deles, ok? Nós vamos começar nesse primeiro quadro aqui, falando um pouquinho dos grupos e dos subgrupos, tá? Como assim, professor? Nós temos os quadriláteros gerais, tá? Nós temos o grupo geral dos quadriláteros, eles são conhecidos como trapézios. Tá? Todo quadrilátero, ele é no mínimo um trapézio, tá bom? Ele tem características de um trapézio. Professor, como assim, cara? Eu sei que um trapézio contém quatro lados, mas eu posso chamar ele de retângulo, de quadrado? Não, tá? Eles não são retângulos nem quadrados, eles não são paralelogramos, mas o tipo geral, todo paralelogramo ele é um trapézio. Nem todo trapézio é um paralelogramo, tá bom? Por exemplo, os trapézios é a família geral dos quadriláteros, são os trapézios. Professor, por que você classifica os trapézios como uma família geral dos quadriláteros? Porque os trapézios eles são figuras de quatro lados que contêm no mínimo dois lados paralelos, tá? Ou melhor, eles têm as definições mínimas para você definir um quadrilátero, tá bom? Então, para ser um trapézio, tem que ter no mínimo dois lados paralelos. Ou melhor, você pode perceber que essas três figuras aqui têm no mínimo dois lados paralelos, Os outros dois não são paralelos, tá bom? Bom, por exemplo, nós temos aqui três tipos de trapézios, tá? E todos os três têm lados ou dois lados paralelos, tá? Por exemplo, nós temos o trapézio escaleno, que todos os lados são diferentes, tá? Nós temos o isósceles. Professor, o que é um trapézio isósceles? Ele contém dois lados iguais, tá? É justamente os dois lados que não são paralelos. E os dois ângulos, você pode perceber que os ângulos adjacentes também são iguais, tá? Esses ângulos adjacentes aqui são iguais, tá bom? Ou melhor, os ângulos que estão contidos nos vértices adjacentes, eles são iguais, tá? Nesse caso aqui, os ângulos de cima são iguais, os ângulos de baixo também são iguais, tá? E nós temos o trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Ele contém, dois ângulos de 90 graus, tá bom? Dois ângulos retos, é um trapézio retângulo, tá certo? Bom, então, o primeiro tipo, a família geral dos quadriláteros são os trapézios. Por quê? Porque eles têm as especificações mínimas, tá? Um trapézio, ele contém no mínimo dois lados paralelos, tá? Então, aqui nós temos a especificação mínima de um quadrilátero. Bom, para partir agora para a próxima família, ou próximo, já vou chamar de subgrupo, tá? Aqui nós temos grupo, tá bom? É um grupo dos quadriláteros, os outros são subgrupos, estão contidos dentro dos trapézios. Um paralelogramo ele pode ser um trapézio, tá? Ele está contido no grupo dos trapézios. Bom, o que é necessário para ser um paralelogramo? Primeira coisa, que é uma característica que os trapézios não têm, tá? Ele contém os dois lados opostos paralelos, tá bom? Os dois lados opostos são paralelos, tá? Então, por exemplo, nessas três figuras aqui,
eu tenho paralelogramas. O cara olha assim, mas aqui eu estou vendo um retângulo, realmente, né? Mas você pode perceber que essa figura aqui e essa que é um quadrado, ela obedece às características. Os lados opostos são paralelos, tá? Então, quadrado, retângulo, ele pertence à família dos paralelogramas, tá bom? Olha que interessante. Bom, então eles possuem lados opostos paralelos, tá? Nem sempre são iguais. Não associa igualdade com paralelismo, tá certo? Bom, qual é a próxima característica deles? A característica deles é que eles contêm ângulos opostos iguais, tá bom? Ângulos opostos e lados opostos também são iguais, tá certo? Você pode perceber que todo paralelogramo ele contém os seus lados opostos, né? Aquele lado que fica de frente com o outro, eles são iguais, tá certo? Se por acaso um desses lados não são iguais, ele já volta para a família dos trapézios, tá? Por quê? Porque na verdade a definição aqui é mínima. Eles têm dois lados simplesmente paralelos, não necessariamente iguais, tá? Lados opostos iguais, são simplesmente paralelos, tá bom? Bom, então nesse caso aqui, ângulos e lados opostos são iguais, né? E são paralelos também, ok? Nesse caso aqui eu posso enquadrar os retângulos e os quadrados tranquilamente, tá? Por exemplo, um losango também, um losango, que eu não vou caracterizar ele agora, tá? Mas um losango feio, né? Esse losango aqui também ele é um paralelogramo, os lados opostos, tá? São iguais, tá bom? E os ângulos opostos também são iguais, tá certo? Os ângulos adjacentes aqui já não são iguais, tá bom? Você pode perceber isso. No retângulo e no quadrado, esses ângulos adjacentes são iguais. Então eles já fazem parte de um outro subgrupo, viu? Mas contido dentro dos paralelogramas, tá? Bom, uma característica muito importante dos paralelogramas são as suas diagonais. Quando você traça as diagonais, tá? Professor, mas o que são diagonais? Vamos lembrar o que são essas diagonais. As diagonais são linhas que ligam dois vértices opostos, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho a diagonal AC e a diagonal BD, quando elas se interceptam no ponto médio. Ou melhor, elas cruzam em um ponto médio, tá? Das duas. Ou melhor, elas geram outras 4 distâncias iguais. Olha, essa distância aqui é x, eu posso também chamar de x e de x. Certo? Ou melhor, x não, né? Porque aqui é x, aqui, olha, eu posso chamar de y, né? Y. Não posso nem denotar, porque não são todos iguais. Esse lado aqui, olha, é igual a esse, tá bom? Elas se interceptam nos seus pontos médios, não que elas sejam também divididas em partes totalmente iguais, tá? Por exemplo, a diagonal BD foi quebrada em duas partes iguais, x, tá? E a diagonal AC foi quebrada em duas partes iguais, y, tá bom? Então você pode perceber que essa é uma característica dos paralelogramas, viu? E os paralelogramas estão contidos na família dos trapézios. Isso é muito importante, tá? Ó, só para você fazer uma ideia, se eu colocar aqui um conjunto, o conjunto dos trapézios, tá? Lógico que o conjunto universal são os quadriláteros, tá? Figura de 4 lados, é o conjunto universal. Esse conjunto aqui dos trapézios tem um subconjunto, e esse subconjunto aqui são os paralelogramas. Então, os paralelogramas estão contidos dentro dos trapézios, tá bom? Então, significa que aqui dentro, professor, aqui dentro dos paralelogramas, contém as outras figuras que eu conheço? Contém? Aqui estão contidos o que? Os quadrados, os losangos, os retângulos, tá bom?
Então, um grupo é subgrupo do outro, tá? Aí eu já retorno aqui, especificando essa questão dos losangos, retângulos, quadrados, e você vai ter um entendimento melhor de qual subgrupo eles fazem parte, tá bom? Então, já eu volto. E aí, pessoal, voltei, né? Bom, nesse caso aqui nós vamos dar continuidade no nosso raciocínio, que eu continuei aqui, eu falei para vocês que eu ia continuar daqui e voltei para cá, tá bom? Apaguei o quadro e vamos passar para retângulos. Nós trabalhamos os trapézios, paralelogramas, tá? Ó, nós temos o subconjunto maior, nós temos o trapézio. Do trapézio vamos para paralelogramas. Todo paralelogramo ele é um trapézio, tá? Depois do paralelogramo nós vamos para os retângulos. Bom, quais são as características dos retângulos? Os retângulos, na verdade, você pode observar que eles têm o quê? Os lados, os 4 lados, tá? Que são opostos, de 2 em 2, são iguais, tá? Independente se ele é um retângulo ou um quadrado, tá bom? Os ângulos internos também são iguais, ou melhor, os ângulos internos medem 90 graus, tá bom? Daí vem o termo retângulos, tá? Os ângulos internos são 90 graus, ou melhor, são todos iguais, tá? A somatória, esse no caso aqui dos retângulos, a somatória dos ângulos internos ou de qualquer quadrilátero é 360 graus, tá bom? Diferente dos triângulos, a somatória desses ângulos internos é 360, tá certo? E a somatória também dos ângulos externos também são 360, tá bom? Ou melhor, é a única figura onde a somatória dos ângulos internos e externos é, né, a mesma, ou melhor, 360 graus, tá bom? Nesse caso aqui, os retângulos, eles possuem os 4 lados, os lados opostos, 4 ângulos iguais, os lados opostos são paralelos e iguais, tá bom? E quando você traça uma diagonal, né? Melhor, de um vértice para o outro, você traça as duas diagonais, elas se cruzam num ponto médio, e esse ponto médio faz com que essas quatro partes sejam o quê? Iguais, ou melhor, as diagonais se cortam nos seus pontos médios, gerando 4 distâncias, né, idênticas, do ponto médio até as extremidades, no caso do M até o A, do M até o D, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, todos os lados aqui, olha, são iguais, as partes geradas são iguais. Por exemplo, a diagonal AC, ela se cruzou com a diagonal BD em um ponto médio, tá bom? Esse ponto médio cortou essas duas diagonais em duas partes iguais. Resumindo, aqui vai ficar, eu vou chamar de tamanho X, aqui também é X, aqui é X e aqui também é X, olha, todos são de comprimentos iguais, tá bom? Os comprimentos todos são iguais, eu coloquei até um risquinho para identificar isso, tá? Bom, aí nós vamos para os losangos. Os losangos, na verdade, eles também têm característica de quê? Os losangos têm característica de paralelogramos, ele é um paralelogramo também. Tanto os retângulos quanto os losangos são paralelogramos, ou melhor, os lados opostos são paralelos, tá? Nesse caso aqui do losango, os lados são iguais, certo? Os lados opostos, além de ser paralelos, são iguais, tá bom? Bom, nesse caso aqui, os ângulos opostos também são iguais, tá certo? Mas os ângulos internos não são iguais, tá bom? Eles não são iguais. Ou melhor, você pode perceber que os losangos, eles têm algumas características, tá? Eles têm alguma coisa em comum com os retângulos. Nem todo losango, tá? Nem todo losango é um retângulo, tá bom? Nós não podemos dizer que o losango e um retângulo, o losango está contido dentro dos retângulos. Por quê? Porque
Entre o losango e os retângulos nós só temos uma figura que conecta os dois. Quem são eles? Quem é essa figura? O quadrado. Tá? O quadrado tem características de losangos e de retângulos. Tá bom? Nesse caso aqui, os ângulos internos não são iguais. Tá bom? Os ângulos opostos são iguais. Tá? Nesse caso aqui do losango, quando eles se interceptam, essas diagonais, elas também são bissetrizes. Olha que interessante, tá? Quando elas se cruzam, elas ficam perpendiculares, tá? Elas formam um ângulo de 90 graus, certo? E elas também são bissetrizes. Elas cortam os ângulos opostos em partes iguais, tá? Por exemplo, o ângulo C aqui, eu gerei duas partes iguais, ó. Cortou os ângulos, como os ângulos opostos são iguais, eu corto em duas partes iguais. Esses outros dois ângulos aqui, ó, essa diagonal BD cortou o ângulo B em duas partes iguais e o ângulo D também em duas partes iguais. Tá bom? Os ângulos opostos, como são iguais, essa diagonal vira uma bissetriz, cortando em duas partes iguais, metade, metade. Tá bom? Então, por exemplo, aqui fica o ângulo B dividido por 2, aqui fica o ângulo D, né, do vértice D dividido por 2, certo? Olha que interessante, tá bom? Isso é uma característica de losangos, tá? E de tudo isso aqui nós temos um último, que são o quê? Os quadrados, tá bom? Os quadrados têm os quatro lados iguais, paralelos. Os lados opostos são paralelos, tem que ser opostos, tá? Independente, tem que ser opostos. Só que os quatro lados são iguais, tá bom? As diagonais, você pode observar que essas diagonais, elas geram pontos, né? Um ponto médio, cortam elas em pedaços, partes iguais, tá certo? Então, olha as características: lados paralelos e iguais, tá bom? Ângulos iguais, no caso ângulos internos são iguais, diagonais também, elas são iguais, e além das diagonais serem iguais, elas se cruzam gerando partes iguais, tá? Se cortando exatamente nos seus respectivos pontos médios, tá bom? Olha que interessante, tá? Resumindo, olha, e tem um mais interessante também. Você pode observar, esse quadrado, ele gera o quê? Ele gera quatro triângulos, o quê? Quatro triângulos isósceles, né? Ou melhor, ele gera quatro triângulos isósceles, por quê? Porque na verdade essas diagonais geram partes iguais, né? Triângulos isósceles, não são, eu não posso dizer que são equiláteros, mas são isósceles, tá certo? Bom pessoal, analisando aqui, você pode observar, por exemplo, aqui, olha, fica ângulo de 90 graus. Ok? Formando um ângulo de 90 graus. Bom, se aqui são ângulos de 90 graus, o que acontece? Os ângulos aqui são ângulos de 45 graus. Olha que bacana, não é? As diagonais também são bissetrizes, tá? São bissetrizes. Então, resumindo, o quadrado, ele tem características dos retângulos e dos losangos, tá bom? Ou melhor, ele é um elemento em comum. Ou melhor, ele é o subconjunto de todos os elementos aqui, tá? Ele tem características de trapézio, de paralelogramo, de retângulos e de losangos, tá bom? É o nosso quadrado. Olha como interessante, tá certo? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? E na próxima aula a gente já volta resolvendo algumas questões, tá? E dando continuidade ao nosso conteúdo, ok? Um forte abraço e até mais.